O inesperado chegou. O que fazer? O que vamos pensar? Bem, eu sou Cíntia Peixoto, especialista em comunicação e comportamento, e você está no canal Sei Que Não Sei. Estar diante de surpresas boas é ótimo, é revigorante, é inspirador, traz muita alegria. Porém, quando estamos diante de uma situação muito desafiadora, como um inesperado que vem em forma de doença, vem em forma de uma separação familiar, a perda do emprego, a perda da segurança financeira, perda de coisas preciosas para você, de um animalzinho. Essa situação inesperada é dolorida, muitas vezes. Quando ela chega, é um susto. Cada um tem uma reação. As pessoas mais bem preparadas, elas já param e pensam na solução. Elas já buscam imediatamente a solução, porque elas já são treinadas, elas já se autotreinaram para ter iniciativa em qualquer situação. Agora, as pessoas despreparadas sentem raiva, sentem frustradas, muito medo e confusão mental, que traz exatamente da quebra de padrão que existe quando isso acontece. Que eu já falei em vários lugares que eu já dei treinamento, é que a habilidade mais importante que existe assim para a vida, porque ela nos ajuda tanto a aprender quanto a reforçar aprendizado, quanto a se adequar a ambientes diferentes e principalmente estar pronta para o inesperado, são aquelas pessoas que têm uma virtude ou uma qualidade que chama-se flexibilidade. É uma flexibilidade tanto mental, comportamental, emocional. Essa flexibilidade, ela que vai ajudar a pessoa, a mim, a você, a todos nós, a ajustar diante de uma situação que para muitos poderia ser extremamente negativa ou dar aquela sensação de você não ter saída, de não ter solução. Não, é a pessoa que tem flexibilidade, ela busca força interior, ela busca os recursos que ela se autotreinou. E esse treinamento é consigo mesmo, é no dia a dia, é com pequenas coisas. Bem, essa preparação de vida, eu digo que não é uma preparação que se faz somente em empresa, que muitas vezes a empresa se preocupa com isso exatamente para que não diminua a produtividade, para que as pessoas tenham menos estresse, né? Porque a pessoa preparada, ela vai realmente ter o grau de estresse dela vai ser momentâneo e logo ela se recupera, a capacidade de recuperação é muito maior. Então, quando a pessoa está diante do inesperado, ela já antevê o que ela vai conseguir quando sair da situação que surgiu através desse inesperado. O que é preparar para o inesperado?
Preparar para o inesperado é muito simples e muito mais simples do que as pessoas pensam. É lógico que em alguns casos a pessoa precisa de terapia, né? Mas na simplicidade do dia a dia, da sua convivência, da sua vida em comum com alguém, com algumas pessoas, com familiares e colegas e amigos, você pode se propor a praticar algumas coisas. Por exemplo, você já se pegou tendo uma reação, uma coisa que te incomoda, assim, que dá uma aflição, que dá aflição no sentido assim, você não gosta de, você está vendo que a pessoa, para você, aquilo que a pessoa está fazendo está errado. Para você, aquilo que a pessoa, como a pessoa age, te incomoda, né? Ou coisinhas, né? São já pessoas que têm toque, né? Coisinhas fora do lugar que de repente não é nenhum problema assim tão grande, é uma coisa que pode ser conversado. No entanto, a pessoa, aquilo vira um problema imenso. E quando a pessoa tem um toque e ela encontra alguma coisa fora do lugar, ela, além de reclamar daquilo, ela vai puxando o fio de uma série de reclamações anteriores que ela tinha. Então, o que isso tem a ver com a preparação do inesperado? Você pode me perguntar. Tem tudo a ver. Quando você se vê diante de coisinhas, crítica, várias situações que as pessoas que te incomodam, alguma coisa que alguém faz no trânsito, no seu trabalho, na sua casa, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, sua mãe, seu pai, o cachorrinho do vizinho, várias coisas que às vezes vão ser estupim para você estourar. Usa isso, usa todas essas situações e mais algumas que você deve lembrar para poder segurar um pouco. Você vai se segurar um pouco e raciocinar o que você está fazendo. Procure ver onde que você está. Comece a entender como que as pessoas estão te vendo fazendo aquilo, tendo aquela reação. Procure imaginar o que você sentiria se alguém tivesse a mesma reação que você. Te garanto que muitas vezes você ia parar para pensar assim, como eu agi dessa forma? Como eu pude agir assim? Mas quando a pessoa ela está disposta a melhorar nisso e ela escolhe melhorar isso, ela, diante das reações, ela vai usar como um trampolim para se fortalecer todos os dias, em cada situação que você encontrar. Isso vai demandar de você, de mim, de todas as pessoas que estiverem dispostas a isso, e saiba que eu estou a ficar muito vigilante. A vigilância vai ser a mola mestra para você se fortalecer. Você já viu, eu falei em mola, você já viu o Pilates, né? O Pilates, para você adquirir força, você tem que puxar aquelas molas. Aquelas molas simulam uma carga, né? Um peso. Para a pessoa ficar forte, para se fortalecer determinados músculos. Então, você vai usar isso como uma musculação mental, emocional, comportamental. É assim que as pessoas que são inteligentes emocionalmente agem.
A gente ouve muito falar sobre inteligência emocional, as pessoas e tudo, mas quando você estuda sobre o assunto, você vê que existe uma escolha no dia a dia, é um treinamento. E aí você vai falar assim, mas por que eu vou treinar para isso, se para ter reação? Reação a gente simplesmente tem reação. Muitas vezes, você pode até discordar de mim, não tem problema, mas muitas vezes as reações que a gente tem diante do inesperado foram treinadas por nós. Como foram treinados? Você vai entender como que foram treinados. Muitas vezes, falta às vezes de alguém ter mencionado para você que era melhor você ter tido outro tipo de reação. Ou porque você viu um filme, novela, na rua, alguém que você conhece, que você considera legal. Isso pode ser como quando criança, né? Viu tendo essas reações e você acha que diante disso você teria que ter essas mesmas reações. Mas não é assim. É um treinamento, né? Agora, para finalizar, eu queria falar também sobre uma reação quando o inesperado vem, que não ajuda, que foi automaticamente entrando na sua vida. Pode ter sido desde criancinha, muito pequena, né? Quantas vezes a gente vê assim, a mãe fala assim, não, a gente não pode dar exemplo ruim para o filho, mas de repente ela vem, xinga o menino, fala de um jeito assim que às vezes excede um pouco. Lógico que a pessoa às vezes tem que ser firme, mas às vezes excede um pouco. E de repente a criança se vê numa situação contrária, né? Vê a mãe fazendo alguma coisa, dando um mau exemplo, e a criança mesmo age idêntico à mãe. Então é isso. Você pode ter certeza que a gente é muito treinado para isso. É lógico que por trás de nossas reações também existem, é muito complexo isso, né? Eu estou sendo simplista, porque é um vídeo de YouTube e eu estou falando com pessoas diversas. É lógico que tem há situações muito complexas que é só terapia, terapias longas, ou sei lá, tem várias técnicas, né? Hipnose, um coach, um treinamento, uma pessoa para ajudar. Aí não sozinho, às vezes a pessoa não consegue. E então é uma coisa muito simples. Eu falo isso por mim, porque eu passei por vários inesperados na minha vida, muitos. Uns eu fiquei completamente desesperada, tive reações horríveis, mas outros, com o tempo, eu fui entendendo isso. E fui aprendendo também, até como profissão também, eu fui entendendo que a gente tinha que aprender a agir. Ou reaprender, ou desaprender o que a gente aprendeu. Então, eu busquei a ter reações assim mais sensatas, mais cuidadosas. É lógico, tem coisas que me atormentam um pouco, assim, e eu fico preocupada. Mas, mesmo preocupada, eu paro, raciocino, olho bastante a situação, me vejo saindo daquela situação, e isso me dá força. É uma outra dica interessante. Muitas vezes a gente tem que se ver saindo, porque quando a gente está dentro da situação é muito difícil se ver saindo. Em geral, você já está num turbilhão que você não consegue ver uma saída, conforme o tipo de situação inesperada.
Mas eu não estou falando de situações extremas, como morte, alguma coisa assim, que aí é um caso à parte, né? A gente está falando de situações do dia a dia, da vida, né? Enquanto estamos aí batalhando para melhorar nós mesmos, a desenvolver sempre alguma coisa diferente, porque isso é revigorante. E quem quer se rejuvenescer, procure sempre aprender alguma coisa, porque é uma coisa que ajuda muito. Não se furte em aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. Tudo que vier, busque entender. Porque se veio, é porque era para você. Então a gente tem que aprender. Nesse caso, a gente não tem muita alternativa. Por quê? Aí você vai falar assim, não, eu podia estar alternativo, ficar na minha, não quero entender sobre isso e tal. Mas por quê? Porque com o tempo, lá na frente, você vai se deparar com uma situação que o aprendizado que você tinha que ter tido antes e você negligenciou, você vai precisar. Vou dizer uma coisa, por exemplo, tem muitas pessoas pessoas mais velhas, não vou falar mais velhas, assim, com uma certa idade para cima, tem muita resistência com a tecnologia. É uma bobagem isso, porque o sistema tecnológico está tomando conta de tudo e acaba que daqui a pouco ela não tem outra alternativa a não se aprender. Só que ela podia ter aprendido bem antes, cedido, ficado na boa. Mas não, fica aquela resistência, aquela birra, né? Parece criança. E aí não quer aprender e acaba um dia ou fica muito dependente das pessoas, que não é uma coisa boa, né? E também ela pode ser passada para trás. Porque conhecimento nos assegura muita coisa. Ou então ela vai ficar meio perdida, ou com pressa de aprender, e aquela ansiedade vai dificultar mais o aprendizado. Tem pessoas que, quando o inesperado vem, elas reagem de forma ou egoísta ou orgulhosa. Egoísta porque ela acha que o sofrimento às vezes é só dela, e às vezes está envolvido outras pessoas, as pessoas da família. Mesmo que as outras pessoas da família não estejam envolvidas, existe a preocupação das pessoas que gostam de você. E isso acaba envolvendo, não tem jeito. Você fala assim, a pessoa não vai ficar preocupada. Fica preocupada. Então, a pessoa fica egoísta, achando, não, esse problema é meu, não sei o quê. Não quer dizer que você vai ter que sair distribuindo seu problema para ninguém, não. Mas procura entender o lado das outras pessoas, como elas estão te vendo naquele problema, né? Orgulhoso, às vezes, porque não aceita determinadas ajudas. E a gente, às vezes, sempre está precisando de ajuda, a gente precisa de todo mundo, né? Eu precisei de um monte de gente para poder fazer esse vídeo. Imagina se alguém não tivesse inventado uma câmera, inventado uma luz, inventado a internet, eu não estaria aqui, né? Então, a gente depende de muita gente, né? Depende de uma pessoa para fazer minha roupa, né? E eu não sei costurar. Então, essa é uma atitude que atrasa, adia da pessoa achar soluções dos desafios que vieram e entrar de novo naquele equilíbrio gostoso do dia a dia, na hora que tudo se acalma. Pensa nisso.
reflita. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, ou quer saber muito mais sobre isso, ou sobre outros assuntos correlatos, né, parecidos, fale aqui comigo. É bom eu saber. E a gente troca ideias, né? Eu também preciso aprender, porque eu sei que não sei, né? Como o nome desse canal. Não sei muita coisa. Eu sei que você pode dar um like, um dislike se você não gostou, você tem esse direito. Aproveita e inscreva-se também, que eu vou passar a colocar vídeos mais frequentes. E se você gostou do assunto, você pode acompanhar. Muito obrigado, tudo de bom e fique em paz. Tchau.